Então, perguntar aqui para o secretário sobre a história aí do sanatório, né? Sanatório Bela Vista lá, que depois de muito tempo foi feita a FAUC, né? Isso, do sanatório. Primeiro, como arquiteto, eu gostaria de falar que tem lá algumas construções que me parecem são interessantes como memória, para serem guardadas como memória. Tem uma azulejaria, são azulejos que são colocados lá, tem uns muros e tem algumas fachadas que vieram de Portugal. Então, são coisas interessantes. Sim. São muito antigas, vieram no começo do século XX, mas são interessantes como memória. Agora, para falar um pouco do sanatório, eu preciso tocar num assunto que é razoavelmente sensível, mas que é a história do sanatório. Haviam duas doenças de cunho muito triste, muito horroroso, mas que são desde os tempos bíblicos. Eu vou dizer pelo nome delas, que a gente conhece, mas uma é a lepra e a outra é a tuberculose. Elas são extremamente estigmatizadas, porque não tinham cura. E há tantos anos se falam dessas duas doenças, como não tinham cura e não se conheciam, as pessoas doentes, elas eram apartadas da sociedade. Não é isso? Então, desde o tempo bíblico lá, nós estamos falando do tempo de Cristo, a lepra e a tuberculose afastavam as pessoas, eram deixadas para morrerem isoladas. Muito bem. Então, assim, a tuberculose, no começo do século XX, a tuberculose começa a ser tratada em sanatório em Bragança Paulista. Mas logo depois, descobre-se que em Campos do Jordão, o clima lá era melhor para tratar. Então tem 20, ou talvez mais de 20 sanatórios em Campos do Jordão. Se subia de trem na época, a gente saía de Pindamonhangaba e subia de trem para Campos do Jordão. E a lepra tinha 2 hospitais, 2 sanatórios, um na Zona Norte de São Paulo e o outro em Carapicuíba. O Sanatório Bela Vista era para quase que fazer um depósito de gente com hanseníase. Hanseníase é o nome que se dá hoje, Hansen, o médico que descobriu, né? Agora, acabou com isso, porque depois da penicilina, tanto a tuberculose quanto a lepra não existem mais como doenças. Descobriu-se, inclusive, que a lepra nem era muito transmissível, como se imaginava desde o tempo grego. Ela era horrorosa, porque ela era uma doença de pele e deforma você inteiro, né? Era uma doença muito horrível de se conviver. Mas então o sanatório Bela Vista. E a gente consegue hoje identificar, por exemplo, um dos prédios que lá existem, que era o dormitório das mulheres. Então as mulheres eram separadas dos homens, eram duas edificações diferentes, tá, para se tratar. O interessante então tá bom, mas e as crianças que eram filhos desses? Vocês sabem? Fazia com eles? Não. O Educandário Santa Teresinha. O Educandário Santa Teresinha, aqui no centro, era um internato para os filhos do pessoal que estava internado no sanatório. Tá bom, por que eu sei de tudo isso? Não era meu tio que era, mas a tia dele, minha tia-avó, era alguém que tomou conta muitos anos do Educandário Santa Teresinha. Ela chamava-se Margarida Galvão, tem nome de rua. Então, assim, tem que saber também que quem cuidava do Sanatório Bela Vista e do Educandário são freiras, tá? Existem, elas estão aí até hoje, elas são freiras, e se não me engano, a ordem delas nasceu na Bélgica, se não me engano é na Bélgica, e elas são freiras enfermeiras, e o voto delas é para cuidar de doentes de doenças infecciosas. Elas dedicam a vida delas a tratar de doente com doença infecciosa no mundo inteiro.
E elas estão aí ainda hoje. Fui conversar com uma delas e quando eu falei que eu era sobrinho neto de Margarida Galvão, ela queria saber tudo. Eu não pude contar muita coisa para ela, porque essa minha tia-avó morreu, mas eu era ainda menino. Tinha uns 7, 8 anos de idade. Mas escutei minha mãe contar coisas dela. Na verdade, assim, quando eu estava aqui em Carapicuíba e tal, e, puxa vida, eu vi do Candário Santa Terezinha, meu pai ainda está vivo, eu liguei para o meu pai, pai, Margarida não tinha um orfanato em Pinheiros? E meu pai disse, não, não era orfanato, ela tinha exatamente no Candário e em Carapicuíba, ela cuidava. Eu tinha, assim, como criança, uma ideia ainda. Então, minha família está ligada a Carapicuíba. Eu sou de família, sou paulistano, mas vim morar em Carapicuíba faz 35 anos. Eu vim morar porque quis, porque gosto, e porque eu tinha todo esse afeto por Carapicuíba.